Obscuro. Nesse mês de abril, completará 20 anos que eu tive a maior e mais misteriosa experiência de minha vida. E se seu Rui, um amigo e companheiro de trabalho, não tivesse junto comigo naquela noite, quando os fatos aconteceram, nem mesmo eu acreditaria naquilo que aconteceu. Meu nome é Edivaldo Santana. Agora estou aposentado, mas durante muitos anos de minha vida trabalhei como motorista em uma empresa de ônibus que ainda hoje faz algumas rotas entre o Nordeste do Brasil e a cidade de São Paulo. No dia 20 daquele mês, um ônibus da empresa que eu trabalhava partiu da cidade de Teresina, no Piauí, com destino à cidade de São Paulo. Seria uma viagem longa, cansativa, pois chegava a demorar mais de 40 horas para chegar. Depois de um dia inteiro de viagem, o ônibus já tinha passado pela cidade de Corrente, também no Piauí, e parou em um posto que servia de ponto de apoio para as pessoas tomarem banho, fazer um lanche e esticar as pernas. Isso aconteceu por volta das 6 horas da noite, e depois que todos comeram e tomaram seu banho, o motorista entrou no carro e deu a partida. Porém, o ônibus não funcionou. E após várias tentativas sem sucesso, o motorista ligou para a empresa avisando que o carro tinha apresentado defeito. A empresa então avisou a garagem, que fica na cidade de Barreira, na Bahia, e pediu que enviasse outro carro e um mecânico. Foi então que eu e o meu amigo mecânico chamado Rui fomos socorrer o pessoal, que a essa hora já esperava agoniado no posto de combustível na beira da estrada. A viagem de Barreiras até o posto na região da cidade de Corrente demorou cerca de 3 horas. E quando já era por volta das 9h30 da noite, eu cheguei até o posto onde o ônibus quebrado se encontrava. Assim que nós chegamos, os passageiros fizeram a baldeação e logo depois eles seguiram a viagem no outro carro que eu tinha levado, enquanto eu e o seu Rui começamos a tentar a descobrir qual era o defeito do outro ônibus. Demorou bastante, mas depois de muito trabalho, quase meia-noite, conseguimos descobrir o defeito e arrumar o ônibus. E assim, iniciamos a nossa viagem de volta para Barreiras. Depois de viajar por cerca de 10 quilômetros, de repente começou um nevoeiro, acompanhado de um vento frio. Mas assim como apareceu rapidamente, se dissipou. Então eu vi ao longe uma movimentação estranha na estrada. Por prudência, diminuí a velocidade. E quando eu me aproximei, realmente tinha 2 pessoas na estrada e pareciam que estavam feridas, mas sem gravidade. Suas roupas estavam sujas de sangue, mas elas estavam bem e aparentemente não corriam risco de morte. Eu relutei em parar, por pensar que poderia ser uma armadilha para assaltar o ônibus. Mas Rui me pediu para verificar se não tinha sido mesmo um acidente, e se fosse, deveríamos ajudar. Parei o ônibus na beira da estrada, liguei o alerta, e uma moça se aproximou da janela do motorista e disse: "Boa noite, moço. Socorre a gente?" E eu perguntei o que aconteceu. Ela me falou que foi um acidente com o ônibus que ela estava viajando. E eu perguntei onde estava o ônibus. E a moça me falou que foi uma estrada ali perto e que ela e o outro rapaz vieram até ali pedir ajuda. Mesmo sem estar totalmente convencido, eu abri a porta e a moça e o outro rapaz que a acompanhava entraram no ônibus. Seguimos por alguns metros e depois ela me indicou uma estrada secundária. Aquilo era muito estranho. Meu medo era de ter caído em uma armadilha. Mas depois de viajar por cerca de meia hora, chegamos ao local onde havia várias pessoas feridas no meio da estrada. Eu perguntei em que empresa eles estavam viajando
e a moça não soube me dizer. E por isso eu desconfiei que pudesse ser alguma empresa clandestina e por isso andavam por rotas alternativas. Porém, o que me deixou encucado foi o fato de que não tinha carro virado ou batido e nem marcas de acidente na estrada. Eu iluminei em volta e nas margens da estrada. Tinha cerca dos dois lados e elas estavam intactas, sem sinal que algum ônibus se chocou contra elas. Em todo caso, eu perguntei quem era o motorista, mas ninguém sabia aonde ele estava e parecia que eles estavam perdidos ou em estado de choque. Pedi que eles entrassem no ônibus e falei que eu iria levá-los para um hospital em Barreira. Mas nessa hora, a moça, que por sinal era a única que se comunicava comigo e com o seu Rui, disse que eles não queriam ir para Barreiras. Eles queriam mesmo era ir para a sua cidade. Então eu perguntei em que cidade eles moravam. A moça pareceu estar confusa e não soube me falar. Ela apenas indicou o caminho e falou que eu poderia seguir adiante. Àquela altura, eu estava com medo e angustiado, sem saber o que pensar nem o que fazer. E mesmo assim eu segui adiante. Seu Rui, que viajava comigo na cabina, olhou para mim e disse baixinho: Diva, você não está achando essa história mal contada? Tem marmota. E outra coisa, quando o supervisor descobrir isso tudo, pode se preparar que vai sobrar para a gente. E ele tinha razão. Viajei por mais 30 minutos e não via jeito de nada, apenas mata dos dois lados. E apesar de feridos, eles ficavam em silêncio, não choravam ou mesmo conversavam. Era muito estranho. Depois de mais ou menos uma hora, finalmente avistei um posto de combustível. E quando eu me aproximei, percebi que ele estava abandonado. E nessa hora começou a bater o desespero, pois temia que o diesel acabasse. E sinceramente, eu sequer sabia onde eu estava e qual direção seguir. Parei o ônibus e chamei a moça. Perguntei que raio de cidade era essa que eles moravam. Porém, por mais uma vez, ela se mostrou confusa e disse que não se lembrava, mas falou que eu poderia seguir adiante. Eu falei que o combustível não daria para ir e voltar, e também alguém poderia morrer se não encontrássemos algum hospital, já que todos estavam machucados, e alguém poderia ter uma hemorragia interna ou algo do tipo. E ela disse que não se preocupasse com eles, e que já estava chegando. Aquilo com certeza não era normal. Olhei então para o marcador de combustível e falei: vou rodar mais 20 quilômetros. Se não encontrar a cidade, eu volto para Barreiras. Ela concordou e me agradeceu. Eu segui adiante, e depois de 15 quilômetros, avistei algumas luzes. Nessa hora eu respirei aliviado por achar que finalmente tinha chegado à cidade, e logo iria poder voltar. Mas quando eu cheguei onde eu tinha visto as luzes, me deparei com o que parecia ser uma vila abandonada, com casas antigas e sem pavimentação. Parei o ônibus e o seu Rui chamou a moça, mas ninguém respondeu. E quando fomos verificar, não tinha nenhum passageiro, apenas eu e ele dentro daquele carro. Na hora eu fiquei todo arrepiado, as minhas pernas tremiam de tanto medo. Mas quem ficou pior foi o seu Rui, que sentiu uma crise de pânico e não conseguia respirar. E sem entender como aquilo tudo foi possível, eu abri a porta do ônibus e desci. E quando olhei para o meu lado direito, descobri que eu estava em frente a uma estradinha de terra. E quando eu olhei na direção dela, avistei aquelas pessoas que eu tinha socorrido. Elas caminhavam tranquilamente e aos poucos foram se afastando até desaparecer na escuridão da noite. Depois de algum tempo, eu melhorei e chamei o seu Rui para sair depressa daquele lugar. Viajamos alguns quilômetros e começou novamente um nevoeiro, e pouco depois o sol já apontava no horizonte, e ao longe eu via as luzes de alguma cidade, mas eu não fazia a menor ideia de onde eu estava. Segui na direção das luzes, e para minha surpresa era a cidade de Barreiras, e assim
concluí que todo o tempo eu estava indo na direção correta. Foi tudo muito confuso. Seu Rui, que é mais velho que eu, que me disse que não era bom a gente falar sobre o ocorrido, pois se alguém da empresa soubesse o que aconteceu, certamente não acreditariam, e tanto ele quanto eu perderiam o emprego. Achei melhor não comentar nada. Levei um ônibus para a garagem, onde fariam uma revisão completa e a limpeza. E eu ainda estava por ali, quando o pessoal que faz a limpeza do ônibus nos chamou e falou que quando o pessoal que veio de Teresina e fez a baldeação esqueceu uma mala dentro do ônibus. Eu dei uma olhada e ela parecia ser bem antiga. Em todo caso, eles guardaram para depois devolver ao dono. Porém, depois de uma semana, fiquei sabendo que a mala não pertencia a nenhum dos passageiros que viajaram de Teresina para São Paulo. Relutei em fazer isso, mas desconfiei que ela poderia me dar algumas respostas. E assim eu consegui pegar a mala e abrir. Dentro dela tinha alguns pertences, mas além de roupas, tinha uma foto daquela moça que pediu ajuda na estrada. E atrás da foto tinha uma mensagem de agradecimento para mim e o seu Rui. Na hora eu me emocionei. Eu não sabia o que pensar. Seu Rui também encheu os olhos de lágrimas. E o medo que eu senti naquela noite se transformou em uma sensação de bem-estar, de ter feito bem. Comecei a pesquisar para saber mais sobre o ocorrido. E nessas minhas pesquisas descobri que nos anos 70 aconteceu um acidente com um ônibus que estava indo do Piauí para São Paulo. E muitos dos passageiros morreram no local, mas o motorista teve apenas ferimentos leves. Depois dessa experiência, eu passei a não duvidar do sobrenatural, e algumas vezes viajando nas estradas do nosso país, principalmente durante as madrugadas, quando todos os passageiros estão dormindo, eu vejo pessoas feridas ao lado das rodovias perambulando sem rumo. Tá aí, galera, mais um relato aí sensacional enviado ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.